Considerações sobre a família. Este é o nosso assunto hoje. A família, escreveu Margaret Mead, cientista social norte-americana altamente respeitada, tanto quanto saibamos é a mais forte instituição que temos. A senhora Mead prossegue, ela de fato é a instituição a que devemos a nossa humanidade. Não sabemos de outra maneira de produzir seres humanos a não ser criando-os numa família. Não sabemos de nenhuma outra maneira de fazer com que crianças se tornem seres humanos, capazes de agir como homens e mulheres, e capazes de casar-se com outros homens e mulheres e criar filhos, a não ser por meio da família. Competentes antropólogos calculam que desde o alvorecer da história houve no mundo 4.000 diferentes sociedades, entre essas agrupamentos com menos de 400 pessoas, até os de centenas de milhões de indivíduos. E em todas essas sociedades, a instituição da família esteve presente, bem como outras grandes instituições, como governo, sistema econômico, educação e religião. Há diferentes formas de família. Temos a família polígama, em que uma pessoa tem muitos cônjuges. A família polígama divide-se em polígina, em que um homem tem várias ou muitas mulheres. E a poliândrica, em que uma mulher tem vários maridos. Embora não se possa dizer que exista como norma de cultura, temos também o casamento de grupo, em que um grupo de homens casa-se em comum com um grupo de mulheres. Essa forma de casamento foi praticada entre os nossos índios caingangues, hoje integrados na sociedade brasileira. Segundo o sociólogo George Murdoch, 8% de todos os casamentos relatados num período de 100 anos entre os caingangues foram casamentos de grupo. A mesma prática existe entre os aborígenes das Ilhas Marquesas do Pacífico, bem como entre os Dikri da Austrália e os Chukchi da Sibéria. Mas a forma praticamente universal, no presente e no passado, é a da chamada família nuclear, composta do marido, da esposa e dos filhos do casal. Merece menção especial a história da família na China. Aí, durante 2.000 anos, ela teve relativa estabilidade. A família tradicional chinesa tem sido patriarcal, patrilinear, com sucessão pela linha paterna, e patrilocal, a mulher mora no local em que o marido mora. Tudo o que indica grande destaque dado ao homem, extrema subordinação ao homem. A cerimônia do casamento tinha como ponto central a condução da noiva à casa dos pais do noivo, onde ela era introduzida à adoração dos ancestrais desses. Após a cerimônia, permitia-se ao novo casal ficar a sós durante a noite. Mas de manhã bem cedo, no dia seguinte, devia a nova esposa levantar-se e servir chá à sogra, estando essa ainda na cama. Isso iniciava o período de treino da nova esposa por parte da sogra, para torná-la dócil membro da sua nova família. A autoridade da sogra sobre a nova integrante da família era quase absoluta, mas a nora adquiria crescente respeito e consideração com o nascimento de filhos. Em 1917 ocorreu na Rússia a Revolução Bolchevista, que empreendeu destruir a família. Frederico Engels, socialista alemão, havia ensinado que a moderna família monogâmica, um só marido, uma só esposa, está fundada sobre a aberta escravidão das mulheres. Ele igualou a família à prostituição e previu o seu desaparecimento no Estado socialista. Visando atingir esse objetivo, o novo regime facilitou ao máximo o divórcio, que passou a ser concedido por solicitação de qualquer dos cônjuges e sem alegação de motivos. Como resultado, houve tal aumento do número de divórcios e tal queda da natalidade, bem como tal surto de delinquência juvenil, oliganismo, como lhe chamam os russos, que o governo voltou atrás depois de quase 20 anos e começou a fortalecer a família. Hoje a estabilidade da família está seriamente ameaçada no mundo. Uma mentalidade permissiva, generalizada, mina-lhe os fundamentos. A infidelidade conjugal campeia desenfreadamente. Em consequência disso, temos milhões de divórcios e separações de fato, com milhões de crianças deixadas a um só dos cônjuges ou totalmente abandonadas. Centenas de milhares de jovens de ambos os sexos vivem juntos como se fossem casados. E troca-se de companheiro quase com a mesma facilidade com que se troca uma peça de vestuário. Em certo país da Europa, segundo o Jornal do Brasil,
Leva-se mais tempo para trocar de carro do que de esposa. Qual é, porém, o plano de Deus para a família? O Sagrado Livro ensina que Deus é o autor do casamento e da família. Ele celebrou o primeiro casamento ao unir nossos primeiros pais no princípio. O autor sagrado informa, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, versículo 18 e 21 a 24. Notemos isto, as palavras proferidas pelo próprio Senhor Deus. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois, não 3 ou 4 ou muitos, mas apenas 2, o marido e a esposa. O casamento cria um círculo sagrado em torno do casal. Nesse círculo ninguém tem o direito de entrar. No que respeita à vida íntima, só existe para o marido uma mulher, a sua esposa, assim como existe para a mulher um só homem, o seu marido. É oportuno dizer aqui que contatos sexuais são reservados exclusivamente para os cônjuges, o marido e sua esposa. Este é o plano de Deus. O seu ensino é claro, não adulterarás. As palavras que Deus proferiu naquela primeira cerimônia conjugal da história revelam também que o casamento leva o marido e a esposa à mais estreita, mais íntima de todas as uniões humanas. Os dois se tornam uma só carne. Gênesis 2, 24. O marido e a esposa são mais chegados um ao outro do que os pais aos filhos, sim, do que os irmãos entre si. A esposa é como que uma projeção do marido, e este como que uma projeção da esposa. Anular esta união é ir de encontro ao plano de Deus. Quando alguns fariseus perguntaram a Jesus, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. São Mateus 19, 3 a 6. Pelo profeta Malaquias, Deus diz, aborreço o divórcio. Malaquias 2, 16, tradução brasileira. A única razão que Deus aceita para a anulação do casamento é a infidelidade conjugal, como se depreende dessas palavras de Jesus. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. São Mateus 19, versículo 9. A propósito, mesmo no caso de infidelidade conjugal, a reconciliação do casal é o mais recomendável, principalmente se há filhos pequenos. A muito íntima união dos cônjuges que resulta do casamento deve levar a um profundo amor mútuo. Com respeito aos maridos, São Paulo diz, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Notemos isto, o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O Salvador amou a igreja a ponto de dar por ela a sua própria vida. Maravilhoso! Quão grande amor deve o marido dedicar à esposa e esta ao marido. Sobre o valor de uma boa esposa, a Escritura diz, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios 19, 14. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Capítulo 18, versículo 22. Uma revista de Londres consultou 1000 pessoas sobre a pergunta, que é lar? Entre as 800 respostas havia estas: lar, um mundo de lutas conservado do lado de fora e um mundo de amor conservado do lado de dentro. Lar, o único lugar da terra em que as faltas e fraquezas da humanidade são ocultadas sob o doce manto do amor. Esse foi, pois, o propósito de Deus ao instituir o casamento e a família,
que a união conjugal e a família fossem uma bênção para o marido, para a esposa e para os filhos. Sim, uma fonte de sempre maior ventura e crescimento espiritual. Como expressa o livro Patriarcas e Profetas, quando os princípios divinos são obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Como alcançar o elevado alvo que Deus tem para o casamento e para a família? Com a ajuda do próprio autor dessas sagradas instituições. É somente em Cristo que a aliança do casamento, a base da família, pode ser formada com segurança. Só onde Cristo reina pode haver verdadeira e abnegada afeição. Recebe o Salvador no teu coração, prezado ouvinte. Confia nele, deixe-te moldar por ele. E o divino hóspede fará bem-sucedido o teu casamento. Fará que o teu lar, a tua família, seja um pequeno céu em que caminhes para o céu. Finalizando, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.